possam abrir as Bíblias no livro de Gênesis. Os irmãos sabem, nós estamos a estudar dois livros. Estamos a estudar o livro de Romanos e também o livro de Gênesis. Romanos, vamos já para o capítulo 7 e estamos aqui em Gênesis capítulo 3 hoje. E hoje vamos para a segunda parte deste capítulo 3 de Gênesis, e o tema da mensagem é a queda da humanidade e as consequências. E nós, só para resumir, para podermos compreender o tema de hoje, vamos tratar hoje, nós deixamos o capítulo 1 e 2 que fala sobre a criação, e Deus agora, capítulo 3, chama a nossa atenção para um acontecimento que é importantíssimo, que é a queda do homem, a desobediência do homem e da mulher a Deus e as consequências. Ou seja, se nós perguntarmos o que é que há de errado com o nosso mundo, não é? O que é que há de errado com os seres humanos? Porque é que as pessoas precisam de Jesus para a salvação? Então, estas e outras respostas só podem encontrar-se verdadeiramente aqui em Gênesis capítulo 3. E aceitar este capítulo 3 de Gênesis é importantíssimo, porque se nós quisermos saber a resposta, porque é que Deus teve que enviar o seu Filho para a nossa salvação? A resposta está aqui no capítulo 3. Há pouco na escola dominical, o Daniel apresentou que Cristo é essencial para toda a sabedoria e conhecimento. E aquele conhecimento é não apenas o conhecimento espiritual, bíblico, mas todo o conhecimento de todas as coisas. Conhecimento da verdade, da razão da nossa existência, do nosso futuro. O capítulo 3, irmãos, é essencial para nós compreendermos toda a Bíblia. Não iremos compreender a revelação bíblica se não conhecermos Gênesis capítulo 3, e não é só conhecer, crer que isto foi um acontecimento real que teve impacto em toda a humanidade até que Jesus Cristo venha de novo. E o que nós temos aqui, temos a tentação. O primeiro homem e mulher, o primeiro casal, estavam no jardim que Deus plantou, o jardim do Éden, um lugar maravilhoso, e a tentação de Satanás a Eva, que levou a que eles desobedecessem ao único mandamento que Deus tinha dado. E vimos aqui as várias estratégias de Satanás. E hoje, irmãos, queria chamar a vossa atenção para o versículo 6, que é, e nós podemos dizer, o dia mais negro da história do mundo. Leiam, irmãos. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, é aqui que se dá a entrada do pecado no mundo. É aqui, irmãos. Adão e Eva, primeiro Eva, depois Adão, mostraram aqui toda a sua desobediência ao mandamento de Deus. Adão estava ali presente, sabia perfeitamente o que estava a acontecer, não se moveu. Eva caiu no engano do diabo, foi enganada, e a seguir caiu também Adão, o seu marido. Tudo o que Deus tinha estabelecido antes, no início, tudo ali se desmoronou. E vimos, irmãos, e agora chamo a vossa atenção, que
Satanás, que era quem estava a tentar, a falar com Eva, Satanás altera a palavra de Deus, ele muda a palavra de Deus e retira palavras, acrescenta palavras, e isso altera todo o pensamento daquilo que Deus disse. E vejam só, Deus disse, lá no capítulo 2, os irmãos têm as Bíblias abertas, no versículo 16, diz: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi um mandamento. Vejam como é que Satanás altera. Ele acrescenta apenas uma palavra, que é a palavra não. Lá no capítulo 3, versículo 1. É assim que Deus disse. Deus disse assim: não comereis de toda a árvore do jardim. Deus disse, de todas as árvores do jardim comereis livremente. Olhem a armadilha de Satanás. Então Deus disse assim, não é? Não comereis de nenhuma, de toda a árvore do jardim. Acrescentou a palavra não. E quando Deus disse, olha, se comeres, certamente morrerás. E no versículo 4 diz, é a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Outra vez, não é? Deus disse, se comeres, certamente morrerás. Não, certamente não morrereis. Acrescentou a palavra de Deus. Isso lançou a dúvida em Eva. E é assim, irmãos, o diabo altera a palavra de Deus. Ou retira, ou acrescenta e muda o entendimento. E aqui eu queria, antes de prosseguir, irmãos, queria dar 2 exemplos. Nós estamos no mês de maio, como sabem, e para o mundo religioso católico romano é um mês importantíssimo para eles, é o mês de Maria. Maria, a mãe de Jesus, não é? É o mês de Maria. Este mês para o catolicismo é uma loucura, assim se pode dizer. Maria está... E então, e o mundo está debaixo dessa grande influência católica romana que quer provar que Maria é mais do que aquilo que a Bíblia diz que é. Maria foi uma mulher escolhida por Deus porque era uma pessoa impressionante. Não temos dúvidas disso. Mas não é aquilo que o catolicismo quer dizer. E Satanás vai usar a deturpação da palavra de Deus, como eu vos vou mostrar, para que Maria retire o lugar a Jesus. Retire espaço a Jesus. Temos que dizer isso claramente. Irmãos, a Igreja que é provada, a Igreja Católica, dá essa relevância a Maria, dizendo que ela foi sempre virgem. Não é? Que ela foi sempre virgem. Foi virgem antes de ter Jesus e depois de ter Jesus continuou virgem, não teve mais filhos. Querem acentuar a perpétua virgindade de Maria. Então, vamos ver o que é que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Mateus 1, 25, se vai aparecer ali, Mateus 1, 25. Não? Pronto, então eu vou ler. Mateus 1, os irmãos também podem abrir. Mateus 1, 25. Eu vou ler. Mateus 1, 25. Diz: é o anúncio a José de que Maria estava grávida, vai ser mãe, e diz que José despertou do sonho, recebeu a sua mulher, portanto, não, ele queria deixá-la e não a deixou, recebeu-a. Recebeu a sua mulher, não é?
não o conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome por Jesus. Este não a conheceu quer dizer, não teve relações sexuais com ela até que ela deu à luz. O que é que isto quer dizer? Que depois de Maria ter dado à luz, tiveram uma vida normal de casal. Porque diz aqui, não diz, ele recebeu sua mulher e nunca teve relações sexuais. Não diz, não a conheceu, que é esta palavra está a falar, este conhecer refere-se a relações sexuais. Diz, não teve relações sexuais até que deu à luz o seu filho. A seguir teve. Tanto que teve que, em Mateus 13, versículo 55, diz, está a falar de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Quer dizer o quê? Que Jesus era filho de... Quem é este carpinteiro? José. Estaria vivo ou morto? Vivo, acho eu. Não diz aí, não é este o filho do carpinteiro que já morreu? Não é este o filho do carpinteiro, ao lermos, diz, está ali a dizer que ele ainda está vivo. Ele é o filho do carpinteiro, não é? Se tivesse morrido, José já não falava assim, não é? Não é filho daquele que foi carpinteiro, não é o filho do carpinteiro. Está ali naquela rua. Não se chama sua mãe Maria, está a falar de Jesus. Olha, até este Jesus não é o filho daquele carpinteiro. Sabemos que não era, não é? Mas é o povo assim pensar. E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, quantos são? E não está entre nós quantas irmãs seriam? Mas todas eram mais de duas, não é? Eram mais de duas. Deviam ser muitas, é para dizer todas. Aquelas todas, não são, se fossem só duas, não, todas as suas irmãs, não é? Depois, em Marcos capítulo 6, aí dá o nome dos filhos de Maria, dos irmãos de Jesus, que eram meus irmãos. Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui connosco suas irmãs? Vão ver? Em João, capítulo 7, olha, quase todos os evangelhos falam da família de Jesus. João, capítulo 7, versículo 5. João 7, 5. Diz, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Jesus tinha irmãos, que eram filhos de José e de Maria. Nem mesmo seus irmãos criam nele. E por último, não é seguinte, temos mais duas. Atos, olha, Atos também. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 14. Aqui é a igreja que estava em Jerusalém à espera do Espírito Santo. Diz assim. O 13 fala do nome dos apóstolos, não é? Então vamos ler. Todos estes, né, perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, portanto, os apóstolos que eram casados, praticamente todos, com as suas mulheres. Quem é que lá estava mais? Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. E por fim, Gálatas. Olhem aqui, Gálatas é muito importante. Paulo vai visitar a igreja em Jerusalém, depois de se converter. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Gálatas 1, 19. Até ao final está ali. Muito bem. Gálatas 1, 19. Paulo está a dizer, foi lá à igreja em Jerusalém e diz, não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago. Olha aqui. Então, Tiago era irmão de Jesus. Maria
irmãos, Maria não foi sempre virgem. Foi virgem para nascer Jesus, porque Jesus, filho de Deus, não podia nascer como nós nascemos. Mas, como o catolicismo quer enganar e não se quer submeter à palavra de Deus, querem contradizer Deus, arranjaram explicações fora da Bíblia. Dizem, quando José casou com Maria, já era velho e já era viúvo. E era viúvo e tinha filhos da mulher que morreu, mulher dele que morreu, de um casamento anterior. E por isso estes que aparecem, estes nomes, diz os irmãos de Jesus, eram os filhos de José, viúvo, que quando casou com Maria. Meus irmãos, onde é que isso está na Bíblia? Não há um único versículo que diga que José, quando casou com Maria, que era velho. Nenhum. E não há nenhum versículo na Bíblia que diga que José era viúvo, que tinha filhos de outro casamento quando casou com Maria. Em nenhum lado, irmãos. Mas o diabo usa essas ideias para que o mundo diga, porque Maria foi sempre virgem, não teve filhos nenhuns. Ela é perpetuamente virgem. Olha, irmãos, se querem ter, por exemplo, em um casal, Zacarias e Isabel, quando foram os pais de João Batista. Em Lucas 1,7, vai aparecer ali, está a falar quando o anjo foi anunciar a João que eles iam ser pais. Então, diz lá, Lucas 1,7, eu vou ler, Lucas 1,7. Diz assim, está a falar de Zacarias, que era casado com Isabel, e diz, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Aqui está a dizer, se José já fosse avançado em idade e tivesse filhos, também dizia lá. Não. São invenções que o diabo usa para deturpar a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é bem clara e, portanto, isto para dizer que Satanás usou essa estratégia aqui em Gênesis capítulo 3 para enganar Eva. Voltamos então para o texto, para o nosso tema, que é a queda da humanidade. Irmãos, então Eva, versículo 6, desobedeceu a Deus e ali entrou o pecado no mundo. Quais são as consequências? Versículo 7, logo que o casal desobedece a Deus, desobedecendo ao único mandamento que Deus deu, diz, então foram abertos os olhos de ambos, Gênesis capítulo 3, versículo 7, conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então vejam, irmãos, bem diz a palavra de Deus em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. E deram lugar ao diabo e assim a humanidade caiu e vai sofrer as consequências de perder o paraíso, que era o Éden, e sofrer as consequências que nós vamos ver já a seguir. O versículo 7 mostra logo as consequências devastadoras, irmãos, e o esforço próprio que o casal decide tomar para quando deram conta que estavam nus. Vejam, eles antes estavam nus, diz o capítulo 2, versículo 25, ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Eram a perfeita felicidade,
uma vida perfeita no paraíso do Éden, aquele jardim que Deus criou, uma vida maravilhosa. E agora, na verdade, os olhos deles foram abertos, diz o versículo 7. E a primeira coisa que eles conheceram, vejam, diz, os olhos foram abertos de ambos, conheceram. Então, qual foi a primeira coisa que eles conheceram? Foi sobre eles mesmos. Ou seja, vamos tentar pensar, eles pecam, o pecado entra nas suas vidas e eles têm um conhecimento que não tinham. E olham para eles mesmos. Até ali era para Deus, o seu olhar era para o Senhor, que vemos aí que Deus passeava com eles, para tudo que estava à sua volta, não tinham qualquer preocupação com eles. E logo que pecam, é a primeira coisa, preocupação com eles. Olharam, viram-se um ao outro nus, ou seja, culpados, envergonhados e culpados perante Deus. Conheceram o pecado. Afinal, irmãos, a desobediência não lhes trouxe aquilo que eles pensavam. A desobediência a Deus trouxe alegria? Não, não vemos aqui alegria nenhuma. Trouxe alguma coisa de bom? Não trouxe nada de bom ter desobedecido a Deus. E o pior ainda está para vir. Eles decidem logo cozer folhas de figueira, talvez fosse a árvore, tinha as folhas maiores, não é? Folha de figueira é assim uma coisa que tem, não é? E foi para se taparem, olha, vamos arranjar aqui aquilo que for maior, para se taparem. Ou seja, eles tentam resolver o problema do pecado com os seus próprios recursos, a sua própria imaginação, o seu esforço. E vejam, irmãos, isto é o mundo da religião. A religião é assim, achar que consegue encontrar as soluções para o problema do pecado e as consequências do pecado. Versículo 8 até 10, vejam. Ouviram a voz do Senhor, Deus passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, tentem imaginar, a procurarem esconder-se. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, tive medo, porque estava nu, escondi-me. Então, irmãos, a segunda consequência que se abateu sobre a humanidade foi esta. A comunhão com Deus foi logo ali rompida. Estão a ver? Até aquele momento, chegava aquela hora de Deus ia passear no jardim, até aquele momento, uma maravilha para eles. Olha, já está aí outra vez o Senhor, podemos imaginar, não é? Agora, quebrou-se essa comunhão, esconderam-se e perderam essa comunhão tão maravilhosa com o Senhor. Eva foi quem pecou e caiu primeiro. E depois foi ela que levou Adão a pecar. E o homem é que tinha a chefia. Mas vejam aqui que Deus costumava passear com o casal no jardim à tardinha. Olha que coisa maravilhosa. Deus, o Criador, passeava com o homem, com a mulher, no jardim. Passeava, falava, era uma comunhão maravilhosa. Tinha um relacionamento com Deus único, que envolvia intimidade, envolvia comunhão sem fim. E agora o pecado, irmãos, chegou e há coisas diferentes já que entraram em cena. Há aqui uma separação. E o pecado, realmente, irmãos, o pecado separa-nos de Deus. Diz o versículo 8 que eles se esconderam e diz no versículo 10, eu temi. Irmãos, estas palavras aparecem pela primeira vez. Até aqui, eles nunca se esconderam de Deus, nunca tiveram receio de Deus. Estas palavras não estavam antes nestas atitudes de fugir de Deus, se esconder e ter medo de Deus.
mas agora aparecem pela primeira vez. E será assim com a humanidade pecadora, longe de Deus, afastada de Deus, destituída da glória de Deus. E a pergunta de Deus, onde estás? Onde estás? É a primeira pergunta de Deus na Bíblia. Onde estás? Não é que Deus não soubesse. Não é que Deus não soubesse. Mas, irmãos, vejam, é o grito de um pai, podemos dizer entre aspas, angustiado, porque viu o homem caído e perdido. É Deus em busca do perdido. Onde está? Deus podia ter dito, Deus sabia na sua onisciência, caíram, volta a escola. Não, Deus veio. Ao homem perdido, caído, Deus veio. Como um pai, apesar do pecado. Vejam aqui, mostra, é Deus que vem em busca do pecador sempre, irmãos. É Deus que vem, as coisas mudaram, a dinâmica entre Deus e o casal agora é diferente. E eles agora estão na presença daquele Deus que tem autoridade para julgar, para punir o pecado. E a seguir vem versículos 11 até 13, começa aquele jogo da culpa. Jogo da culpa. Até nós hoje fazemos isso. Não fui eu, foi ali o Manel. E o Manel, não fui eu também. E a culpa vai rolando. Vejam aqui, versículo 11. Adão diz, olha, eu tive medo, eu escondi-me, eu estava nu. E Deus disse, versículo 11, mas quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus não sabia, Deus faz a pergunta, há uma intenção, como vamos ver. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, não é? Olha, aquela mulher que tu é que tiveste a ideia, né? E me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Está a ver? É o jogo da culpa. Então esta grande pergunta de Deus a Adão é uma oportunidade que Deus dá a Adão. De Adão confessar e pedir perdão pelo seu pecado. De dizer, Adão, comeste tudo da árvore que eu disse para não comeres? E Adão podia ter dito, sim, comi. Estou arrependido. Agora tenho medo, escondi-me. Estou arrependido. E peço perdão. Mas não, irmãos. E Deus pergunta, mas quem é que te mostrou que estavas nu? Ninguém mostrou. Foi o próprio Adão que descobriu, porque ele tirou o foco de Deus, focou-se nele, mas Adão não assume culpa nenhuma e culpa a mulher. Foi a mulher que me deu. Ele até está a culpar a Deus. Diz, olha, a mulher que foi essa mulher que tu me arranjaste. Né? Ele até, tu é que és culpado. Não me devias ter dado aquela mulher. Não é o que ele está aqui. Foi essa mulher que tu me deste. E depois o Senhor questiona a mulher. E porquê é que tu fizeste isso? Foi a serpente. A serpente enganou-me. Estão a ver? O diabo engana, irmão. E hoje ele engana. Há pouco estava a dar o exemplo. De andar aí a dizer, não, Maria é sempre virgem. Aqueles irmãos não são irmãos, são filhos de José, que era já velhote, era viúvo, tinha filhos da outra mulher. Irmãos, é uma invenção tão grande que até parece que se calhar é capaz de ser. Fora, é contra a palavra de Deus, não podemos aceitar isso. E aqui Eva está a dizer, Jesus disse mesmo que o diabo é o pai da mentira. E que diz que quando ele mente, fala daquilo que é próprio dele, porque ele é o pai da mentira. Nós temos que acreditar só no que está na palavra de Deus. Tudo o que nós aqui acrescentamos até pode ter um raciocínio bom. Fora da palavra de Deus não vamos dizer nem vamos acreditar. E agora, irmãos, Deus vai impor castigos sobre todos. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Vejam que Deus não vai perguntar à serpente, o que é que ela fez aquilo. Deus, não há remédio para Satanás.
Deus começa logo com o seu castigo e julgamento. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quando fizeste isto, que é a serpente, é Satanás, como já vimos, maldita serás mais que toda a fera, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Irmãos, Deus impõe castigo a todos. E aqui o Criador fala, começa a impor julgamentos não apenas sobre Adão e Eva, mas sobre a humanidade, sobre mim. Castigos sobre ti, sobre toda a humanidade que veio a seguir da multiplicação de filhos de Adão e Eva. Deus vai lidar primeiro com a serpente, porque a serpente pecou primeiro. Deus lida com a mulher em segundo lugar, porque a mulher pecou, desobedeceu primeiramente a Deus. E depois vai lidar com o homem em terceiro lugar, porque o homem pecou a seguir. E Deus vai dizer duas coisas à serpente, vai dizer duas coisas à mulher e vai dizer duas coisas ao homem. Irmãos, o pecado, nós talvez não consigamos compreender totalmente o pecado, porque o pecado é espiritual. O pecado afasta-nos de Deus. O pecado prejudicou o nosso relacionamento com Deus. O pecado trouxe profundas consequências espirituais, físicas, toda a terra, toda a criação de Deus. Geme, diz em Romanos 8, 20 a 22. Versículos 14 e 15, vemos aí, no castigo de Deus à serpente, que o corpo da serpente é alterado. Não sabemos como é que era antes, mas se passou a rastejar é porque antes a serpente não rastejava. No versículo 15, Deus apresenta o Evangelho pela primeira vez. É o chamado proto-evangelho. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui Deus diz que vai resolver o problema do pecado. Virá alguém da descendência da mulher, que sabemos que será Jesus, o Filho de Deus, que tomará a cabeça da serpente e a vai esmagar. E Satanás será derrotado. O máximo que Satanás pode fazer é ferir o calcanhar de Jesus, daquele que há de vir. No versículo 16, Deus diz à mulher sobre o castigo para ela. Diz que o processo de dar à luz será doloroso. Será doloroso. Ter filhos é da vontade de Deus. Foi o plano de Deus para a humanidade crescer. Mas o pecado trouxe a dor como consequência. Também sobre o casamento, a mulher não o deve controlar, mas deve respeitar a autoridade do marido. Vemos em Efésios 5, 22 e 23, pode passar ali. Efésios 5, 22 e 23. Vós, mulheres, em resultado da queda, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Versículo 17 até 19, vemos, Deus começa aí a julgar Adão. Adão disse,
E Deus julga duramente a Adão porque ele, em vez de guiar a sua esposa nas coisas de Deus, deu ouvidos a Eva em rebeldia contra Deus. E por causa disso, Deus diz: a terra é maldita por tua causa. Diz que ele vai ter de trabalhar para o seu sustento, mas vai trabalhar com suor, com dor. Vai ser difícil para ele poder sobreviver. E diz que a terra até vai produzir aquilo que antes não produzia, que é, diz aí, o quê? Espinhos e cardos também te produzirá. E isso é verdade. E reparem, irmãos, se querem ter couves, tomates, alfaces e outras coisas do género, o que é que têm de fazer? Limpar, cavar e plantar. E se quiserem ter cardos, é não fazer nada. É por causa disto, irmãos. Tudo aquilo que é prejudicial é resultado do castigo de Deus sobre a humanidade e sobre a terra. Não precisamos de fazer nada. Eu lembro-me há uns anos atrás, nós temos ali aquele pequeno quintal, agora está diferente, mas antes não tínhamos aquela lona. Nós íamos de férias, antes disso eu limpava as coisas, vinha passado 15 dias, ou 2 ou 3 semanas, é um matagal que nascia. Mas não nascia couve, nem tomates, nem alface, era só erva com abundância. E é aqui, irmãos, não é? E Deus continua a dizer, além de ser difícil viver para o seu sustento, suor do seu rosto, a última coisa que Deus diz ao homem é sobre a morte. Vai dizer que o homem vai morrer. E realmente Adão viveu, não morreu no dia em que pecou, morreu espiritualmente, ficou separado de Deus, mas fisicamente ele veio a morrer, com 930 anos de idade, como sabemos. Mas está aí, versículo 19. Até que tornes à terra, porque dela foste tomado, és pó, e em pó te tornarás. Bem, diz a palavra de Deus em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, física e espiritual. Irmãos, vamos para o fim, versículos 20 até 24, e vemos agora aí, irmãos, uma coisa importante. O custo do perdão de Deus. Olhem, chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Estão a ver o que perderam? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Vemos aqui Adão que dá nome à sua esposa, Eva, e depois, em amor, Deus oferece o perdão ao casal. Dizendo aí, versículo 21, foi Deus que tomou a iniciativa. Fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ora, irmãos, ao dizer fez o Senhor, quem faz é Deus. E Deus faz roupas de peles, significa que houve um sacrifício. Deus teve de matar um animal inocente. Inocente. Não tinha culpa nenhuma de nada. Deus teve de o sacrificar para tomar essa pele e vesti-los. E vesti-los. E aqui aponta já para a expiação de Jesus, quando Jesus vai levar ele, inocente, ele mesmo, a culpa do nosso pecado. E versículos 22 até 24, o homem agora passa do estado até ali inocente, vivia com a sua esposa, nus, não se envergonhavam, na maior maravilha do paraíso do Éden, e passou
para o estado da consciência. Já conhece o bem e o mal. Passaram a saber o que é o bem e o mal. E passaram a ter de obedecer à voz da sua consciência, do seu íntimo. E até aqui o homem vai falhar, porque conhece o bem e o mal e vai escolher o mal. O dilúvio é a prova disso, em que Deus olhou e viu a humanidade toda na maior podridão, exceto 8 pessoas. Portanto, o pecado foi realmente terrível. E diz que Deus os lançou fora do paraíso. A árvore da vida é retirada do seu alcance, como uma dádiva de Deus que eles perderam e desperdiçaram. Irmãos, Gênesis capítulo 3 aponta para Jesus. É por causa disto que Jesus teve de vir. Aliás, toda a Bíblia aponta para Jesus. O Éden era belo, era um paraíso, mas a eternidade que Jesus ganhou para nós na cruz, essa eternidade será ainda mais bela do que esse jardim do Éden. Vejam, irmãos, Adão foi tentado, pensem só nisto, e com isto eu vou terminar. Adão foi tentado brevemente foi aquele diálogo ali, uns minutos, não sei, não sabemos. Adão foi tentado brevemente uma vez, uma única vez. E foi tentado com um único pecado. Um único pecado. Adão vivia num lugar maravilhoso, nada faltava, abundante em tudo. E caiu, falhou. Brevemente tentado, um único pecado, e vivia no paraíso. Jesus foi tentado. Toda a vida de Jesus foi tentação, como sabemos. Jesus foi tentado imensas vezes. Não numa coisa, como Adão. Jesus foi tentado em todas as áreas da vida humana e vida espiritual. Toda a sua vida na terra. Uma delas, Jesus foi tentado ferozmente no deserto, como sabemos, onde nada havia, mas Jesus venceu. Jesus não falhou. Olhemos para Jesus, irmãos. Adão era o homem sem pecado. O Adão era o homem sem pecado no mundo. Enfrentou uma tentação e falhou. Jesus é esse homem, Deus, sem pecado. Enfrentou toda a tentação e triunfou. Nunca pecou. E por Jesus ter triunfado, Jesus traz a vida eterna a todo aquele que crê nele. Glória ao nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos